Bom dia a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando pela primeira vez, aqueles que já têm vindo outras vezes a essa casa de oração, aqueles que estão nos vendo em casa, que recebam igualmente, como todos aqui que estão conosco nesta sala, as bênçãos de Deus, o olhar de Jesus e a alegria de poder estar nesse momento, compartilhando com todos nós desses ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. E nesta manhã de domingo, nós queremos, como acontece ao início de toda a atividade espírita, alçarmos os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, que é Pai de justiça e de amor, a Jesus, o Cristo, modelo e guia maior para toda a humanidade, ao guia espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, e sua legião de companheiros trabalhadores no bem, e individualmente cada guia espiritual de vocês que aqui estão, ou dos nossos irmãos que estão em seus lares, que sintam nesse instante o amparo que chega, a luz que ilumina os caminhos, o fortalecimento da fé e as bênçãos que estão à disposição de todos nós, se nós nos abrirmos para recepcioná-las. Essas bênçãos são muito importantes para as nossas vidas, porque elas nos sustentam, nos dão a certeza de um amanhã melhor do que hoje, e nos fortalece para que nós façamos o trabalho que cada um de nós tem a necessidade de executar, porque é seu compromisso de vida. Então rogamos a Jesus as bênçãos desse Mestre amado, sentindo nesta prece que esse irmão maior estende suas mãos sobre cada um de vocês, sobre toda a humanidade, sobre toda a criação, a natureza, e traz a cada um e a cada local aquilo que for mais necessário e justo nesse momento. Que essas bênçãos de luz se façam sentir em cada um de nós, especialmente neste dia, onde rogamos uma vez mais a iluminação para prosseguirmos a jornada. Na manhã de hoje, temos uma vez mais a felicidade de contarmos com a contribuição do nosso irmão Ricardo Padilha, obreiro desta Casa de Jesus, em vários setores, e também contribuindo com a sua palavra, com a sua exposição, trazendo a todos nós as orientações doutrinárias à luz do Evangelho do Cristo, corroborada pela doutrina espírita. Querido irmão, seja muito bem intuído na sua fala, e nós estamos aí de corações e ouvidos abertos para te escutar nessa manhã. Fique à vontade.
Bom dia a todos. Que bom revê-los aqui na casa. É muito bom. Cada vez que eu venho aqui nesse palanque falar com vocês, a gente se emociona, porque dá uns calafrios, porque é muito e calafrios bom, porque falar a palavra de Jesus, o exemplo que ele dava para nós, é muito bom. E a gente falando desse irmão maior, dá uma emoção. E estava pensando, a hora que eu estava ali na mesa, olhando para vocês, a gente poderia estar em casa, na cama, com esse frio, né? Um friozinho bom, descansando, mas a gente escolheu para vir aqui na casa. E a gente sempre agradece vocês por esse momento que a gente vem passar. E quando a gente passa aqui na casa, é tão bom, parece que o domingo flui, né? Quando a gente ouve a palavra assim, de motivação, falamos assim. Então, hoje eu vou falar sobre um tema muito bacana. Ele fala sobre cultivo das emoções, está no Evangelho. E eu trouxe vários exemplos de alguns livros que a gente leu para trazer para vocês por que a gente sente essa emoção que fala sobre o medo. Por que sentimos tanto medo? Por que a gente passa por isso, né? Qual é a razão de sentirmos tanto medo nos dias de hoje? Por que tudo isso? Então, a gente vai dar alguns exemplos por que sentimos isso e talvez ajude a nos confortar, a ter uma vivência melhor e passar nossos dias mais tranquilo, claro, com todo cuidado. Está tudo funcionando aqui. Então, o medo. O medo é uma das emoções que a gente sente, né? E a gente sabe que antes da gente reencarnar, a gente já vem com isso no nosso espírito. A gente já vem com esse medo. Quando a gente fez uma programação para a gente reencarnar, a gente sente esse medo de enfrentar tudo novamente, por tudo aquilo que você já passou, porque a gente sabe que a gente já passamos por muitas reencarnações. Hoje eu sou o Ricardo, com esse corpo, mas anteriormente fui outra pessoa, talvez com outro nome, claro que a gente não repete o nome, mas o espírito sempre é o mesmo, só o corpo foi diferente. E qual é o motivo da gente reencarnar? A gente vem buscar nossos resgates por tudo aquilo que a gente deixou de fazer nas vidas anteriores e que agora a gente planejou de buscar esses resgates na família, onde a gente escolheu e que estamos hoje. Então, esse medo já vem junto com nós. O medo de enfrentar novamente tudo de novo, né? Daí começa, quando a gente escolhe a família, passa-se os 9 meses e começa tudo de novo, né? Porque a gente depende muito da família, principalmente na parte da infância, né? A gente depende muito da nossa família que está junto com nós, que a gente escolheu para reencarnar. E aí começa de novo tudo. E a nossa família começa a colocar, não faça isso, não faça aquilo, que pode acontecer. E coloca o medo em nossa cabeça, em nossa mente. E a gente tem medo de tudo. Começa desde a infância. Medo de uma escola, de sair na rua, de sair sozinho. E hoje, a gente já adulto, começa a aparecer vários motivos para termos medo. Hoje, medo de pandemia, medo de doenças, medo da guerra, que pode acontecer e pode nos incomodar também, né? Tudo isso. Medo de sairmos na rua, medo de andar no nosso próprio carro,
de bater em alguém que pode ter reações. Quanto tipo de medo que nós temos, né? Medo de ficar sozinho, de ficar sem uma família. Quantos tipos de medo que eu podia aqui relacionar que a gente passa nessa vida, né? E daí tem muita gente que diz assim, eu não tenho medo, eu tenho coragem. Que bom que essa pessoa não tem medo, né? Mas enfrenta coisas que às vezes dá consequências muito terríveis para a vida dela, quando diz que tem coragem, né? Então por isso que a gente tem que nos conhecer, saber como que a gente deve agir quando a gente sente essa emoção do medo. Então, nós temos alguns livros que trazem algumas mensagens boas para a gente enfrentar esse tipo de situação. Eu coloquei ali esse livro Consolador, que é um livro muito bom, que a gente pode fazer uma leitura, né? Apesar que tem o Evangelho também, que a gente pode fazer as leituras, e ele traz muitas informações boas que a gente pode corrigir essa emoção que nós sentimos. Então ele diz ali, por que temos medo? Como ele se instala e influencia em nossas vidas? E como combatê-lo? O medo é um sentimento de grande inquietação quando estamos diante de um perigo real, um perigo imaginário ou uma ameaça. A gente sente muito medo. É, portanto, um sintoma proveniente da insegurança face de certas situações de nossa vida. Aqui eu relacionei alguns medos que a gente comentou. Ali na primeira, medo do morto. Não é. É medo da morte, não do morto. A gente não pode ter medo do morto, né? Desencarnou, pronto. Foi para outra vida. Então, medo da morte. Isso nós temos, até um tempo atrás eu falei, quem tem medo da morte. Foi uma exposição que a gente comentou a respeito da morte. O que acontece quando a pessoa desencarna, né? Então, esse é um dos medos que nos atormenta muitas vezes e que nos acompanha, porque ela é desconhecida. A gente não sabe como que vai desencarnar. Ainda bem, né? Então, ainda ontem eu fui numa reunião familiar, onde me perguntaram muito, que um dos nossos familiares ele acabou desencarnando. E, como eles sabem que a gente frequenta a doutrina espírita, eles têm essa dúvida, o que acontece com a pessoa depois que desencarna? Vocês já imaginaram? Essa é uma pergunta que a gente faz para todos, né? Ainda mais quando alguém desencarna da nossa família. Vai embora, a gente não vai ver mais. Então, uma dúvida que a gente tem. Então, a gente tem muito medo. Principalmente, por que aconteceu isso com ele? Por que sofreu tanto? Para onde ele foi? O que está acontecendo com ele? Normalmente, aqui no nosso mundo de prova e expiação, quando a gente fica doente, o que acontece? A gente procura um hospital, procura um médico, a gente procura um atendimento. Quando a gente desencarna, é a mesma coisa. A gente vai ser atendido, vai ser amparado pelos espíritos. Ainda mais quando a gente fez coisas boas. Uma pessoa boa, morreu, teve uma morte boa, digamos assim. Ela aceitou aquela morte, aquele desencarne. Ela vai ser amparada. Ela vai para o mundo, o espírito também vai ser amparado, vai para o mundo espiritual. Lá ele vai descansar por algum tempo, depois vai saber por que aconteceu isso com ele. É a mesma coisa aqui, né? Só não vamos ter o corpo, claro. Lá ele vai descobrir tudo o que ele fez nas vidas passadas, na vida anterior que ele passou por algum tempo. Vai ver o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Então, tudo isso acontece com a pessoa que desencarna. O que devemos fazer com a pessoa quando desencarna?
para não termos esse medo? Só rezar para que esse espírito seja protegido e que continue o caminho dele. Qual vai ser a missão desse espírito? Proteger a família que ele passou por muito tempo. Então ele vai continuar olhando por nós, com certeza. Essa é a missão. Nós temos muito medo também de perder o emprego. O trabalho hoje em dia está difícil. Então isso nos acompanha diariamente, né? Falamos também a respeito disso para alguns amigos, porque hoje em dia pergunto muitas vezes, né? Então a gente tem que se aprimorar, tem que melhorar, tem que espiritualmente melhorar nosso empenho. Não adianta ao lugar onde que a gente escolheu para trabalhar, digamos assim. Então a gente tem que mostrar por que está trabalhando ali, pagar o salário da gente, né? Não vai perder o emprego. Então a gente tem muito medo de perder o emprego, né? Perder um ente querido, já comentei a respeito. Medo de fracassar. Nós temos muitas missões, né, que a gente procura fazer, então a gente tem medo do fracasso. É uma coisa que acompanha a gente também, né? Eu faz 4 anos atrás, eu resolvi voltar a estudar. Esse ano já vou me formar. Eu tinha muito medo de voltar a estudar, porque fiquei muito tempo fora. Estou vencendo. Então, não fracassei, digamos assim. Vamos levar em frente. Então, a gente tem muito medo de enfrentar as coisas e fracassar. Mas a gente tem que tentar, não devemos desistir. Medo de catástrofe da natureza. Aqui na nossa cidade, a gente não tem muito, só quando acontece o enchente, né? Daí é uma catástrofe. Né? E isso é engraçado, olha e veja o que acontece. Eu passei por 2 vezes com família, com enchente, né? Então, a primeira vez, não lembro, foi em 87, que deu uma enchente grande. E a minha mãe morava aqui em Santa Rosa também, perdeu a casa, perdeu tudo. E eu tive que ajudar, claro, ajudar a gente tirar todas as coisas de lá e tal, ajudar outras famílias. Mas aquilo não saiu da mente da gente. Então, até hoje, ela me acompanha aquilo lá. Às vezes eu sonho com aquela água, aquela coisa horrível, né? É medo que aconteça de novo. Então, a gente carrega, não sei se isso acontece com vocês, se alguém já passou por isso, a gente carrega dentro do nosso íntimo isso, né? Do nosso HD, digamos assim. Então, ele nos acompanha para sempre isso, as coisas que acontecem, né? Mas é uma coisa que deveria esquecer, que já passou, mas está junto com a gente. E de vez em quando a gente até sonha com aquela aguaceira, aquelas coisas lá. Engraçado, né? E a gente tem medo que aconteça novamente, claro. Que hoje a gente muda, muitas pessoas mudaram desses lugares que pegam muita enchente, muita água, e se precaveram, né? Então a gente tem medo disso também. Medo de doenças, eu comentei a respeito da pandemia, né? Que hoje a gente tem que voltar a ter segurança, né? Eu falei sempre que eu tenho o hábito de continuar usando a máscara, e a gente tem que continuar usando, porque as doenças estão aí, e elas estão voltando, né? As pessoas abusam, e a gente tem muito medo disso. Eu tenho medo. Medo do escuro. É engraçado como as pessoas têm medo do escuro, né? Eu, antes de conhecer a doutrina espírita, uns 2 anos, eu vi assim, meio assim, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Vim procurar a resposta aqui na casa espírita. Então, eu tinha muito medo do escuro, né? Às vezes apareciam uns amiguinhos assim no escuro para mim. Eu não entendia por quê, né? Sentia que às vezes estava me puxando a perna, não sei se era para mim agir, fazer uma coisa. Sentia até isso, é verdade. Não sei por quê. Eu acendia a luz. Agora acendi a luz, eles não vão vir. Né? E dava resultado, realmente não via, só me assustava no escuro. Gente, eu tinha medo do escuro. Morava no apartamento assim, às vezes eu deixava a janela aberta, eu olhava para lá, tinha alguém me olhando lá embaixo no escuro. Vim buscar a resposta aqui na casa espírita. Tirar esse medo. Né? Isso faz mais de 15 anos. Então, o medo nos acompanha, o medo escuro também. Às vezes tem medo até da sombra, né, Pedro?
Medo de andar de carro, comentei também. Né? A gente hoje tem que ter um cuidado quando a gente está andando de carro. O cara te bate, dá uma raspada ali, você tem que controlar a emoção da raiva. Né? Porque o que você vai fazer se acontece isso? Né? Eu estava passando aqui na rua Mascosta, em frente do restaurante do Fafá, ali, não sei se todos conhecem. Abriu o sinal para mim, eu entrei. Ela estava vindo aqui na Rua Prudente. Veio uma senhora, pegou e, com a bicicleta, ela atravessou na minha frente. Nossa, que susto que eu levei. A bicicleta, peguei só na bicicleta, levantei ela para cima, ela caiu no capô. A senhora. Nossa, eu parei. Eu parei para ver o que estava acontecendo, que eu tinha machucado ela. Né? Graças a Deus não aconteceu nada, não deu nada, só amassou um pouquinho o carro, estragou a bicicleta dela. E eu parei para amparar ela. Né? Mas eu podia ter brigado com ela, ter tido outra reação. Né? Mas ela veio ali, me abraçou, meu amigo, me desculpe, eu que estava distraído, sabe? Então, você veja bem, né? Você às vezes está com uma autodefesa, você quer reagir antes que a pessoa haja, né? Reage antes de você. Então, você vai com um escudo já, pronto para, se ela vir já, ou se a pessoa vir me ofender, vai levar. Né? Então, nós temos que controlar essas emoções. É muito importante. O desemprego, a gente já falou. Medo de ficar sozinho. Né? É complicado quando a pessoa fica sozinha. Nós dependemos um do outro, principalmente da família. Né? Então, claro que tem muitas pessoas que optam para ficar sozinho. Gosto, talvez. Né? Mas o ser humano é direcionado para ficar junto com a família. Um depende do outro. Não só da família, de amigos, né? Todos dependem um do outro. Que também nesse livro, O Consolador, ele diz lá, o medo de enfrentar os seus problemas e resolvê-los faz com que as pessoas a conectem com outras mentes desencarnadas, através de fluidos que lhes inspiram e sugerem a fuga, através das drogas, da bebida, do cigarro e outros comportamentos exagerados. O que quer dizer isso? Nós sabemos quando a gente está com medo, está com uma dificuldade, a gente às vezes abre um caminho, uma porta, para a influência de espíritos com a maldade, digamos assim. Né? Eles passaram por esse mesmo tipo de coisa e querem que você também passe. Né? Então, aproveite-se daquele momento que você está com dificuldade. Né? Não só os espíritos, a gente culpa sempre os espíritos, né? Desencarnados, mas às vezes até as pessoas encarnadas, pessoas que se fazem, digamos assim, nossos amigos, eles aproveitam também. Vamos lá em tal lugar, vamos tomar umas que está tudo resolvido. Né? E daí parte para esse tipo de vício. Então, cuidado que nós temos que ter também, quando acontece isso. Então, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que a gente deveria ter todos em casa, né, que também a gente pode fazer uma leitura aleatória desse livro, que abre ele ali e, de repente, sai uma mensagem que realmente é para nós aquele dia. É muito importante nós termos esse livro em casa. Nós temos aqui na biblioteca para emprestar, tem alguns que é para venda, com preço bem acessível, que todos podem ter. Então, é um livro muito bom que ele nos ensina. Ele, às vezes, naquele momento que está passando por dificuldade, se abre esse livro, ele te traz umas mensagens boas. Então, a doutrina espírita, o espiritismo nos ensina ainda que o medo e a angústia em mundos superiores é quase inexistente. Coisa boa, né? Já que os espíritos concentrados nos ensinamentos de Cristo dão mais valor à vida espiritual do que à vida material. É claro, né? Porque
quando a gente está no mundo superior que o nosso, a gente não carrega nada que a gente teve aqui, né? Lá a gente vai estar só com o nosso espírito e as coisas na nossa mente, do que a gente fez de bom ou de ruim. Então a gente não tem esse medo, essa angústia, claro. As coisas que a gente carrega junto na nossa mente, ela pode nos trazer o medo. Mas a gente não vai ter medo de perder nada, porque a gente não tem mais nada. A gente só tem aquilo que nós aprendemos aqui, nas nossas vidas anteriores. Tem alguns livros de Joana de Anjos, eu trouxe alguns exemplos dela. Irmã Joana de Anjos, psicografada por Divaldo Franco, que ele fala sobre o medo também. O medo e a angústia. É um sentimento de ansiedade, tristeza e incapacidade, podendo acarretar a depressão, levando a pessoa a cometer atos que podem até complicar mais ainda a sua vida. Isso é Joana de Anjos fala. Ela prossegue. O medo procede de erros que se encontram fixados no ser, desde a reencarnação anterior. Como está em nosso íntimo, que aceita motivos verdadeiros ou não, para dominar quem deveria fazer esforços para melhorar e vencer as impressões negativas. Isso é Joana de Anjos que passa essa mensagem. Então a gente tem que sempre tentar fazer esforço para melhorar essas coisas negativas que a gente pensa e está na nossa cabeça. Continua. Aqui tem alguns exemplos que dizem assim, trabalha com amor e caridade, fazendo pelo próximo o bem sem interesse. Dá algum exemplo onde a gente pode tirar esse medo da nossa mente, né? Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar com muito amor e caridade, fazer coisas boas pelo nosso próximo, fazer o bem sem interesse. Se você fazer o bem com interesse, já não tem mais validade o que você está fazendo, né? Então, sempre fazer coisas boas, ela tira coisas ruins da nossa mente. A paz é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Jamais duvide do amor de Deus. Isso Joana de Anjos diz. Pois o medo e a angústia devem ser vividos apenas em alguns momentos da nossa vida, e não a vida toda. Então, não se torne uma pessoa com medo e angustiada. Relaxe, respire e leve a vida em paz. Aqui tem uma coisinha errada que a gente colocou. Também fala Joana de Anjos. Em suma aqui eu acho que tem uma continuação. Passamos por provas e expiações, porque precisamos dela para evoluirmos. Ainda mais válido vencer todas as barreiras psicológicas que encontramos nesse mundo de provas e expiações. Então, se estamos aqui, nós temos que vencer essas provas, né? É que nem uma corrida, né? Se nós nos inscrevemos para estarmos aqui, quando a gente se inscreve também numa corrida, a gente quer o quê? Quer vencer. Não quer ficar em último. Não adianta a gente... Um exemplo que eu sempre trago aqui é a respeito dos soldados, né? Não adianta você se inscrever lá, entrar na academia militar e ficar lá para trás. Ser o último soldado. Você pode até ficar lá, se proteger, vamos supor, da batalha lá em frente. Mas uma hora a tua vez vai chegar, né? Então você tem que sempre tentar ficar na frente. Resolver tuas coisas agora. Eu trago esse exemplo porque nós temos que resolver nossas expiações agora. O tempo é muito curto, né? Então a gente não deve ter medo, sempre ser otimista e pensar coisas boas. Afinal, a vida é feita de momentos tanto felizes quanto tristes, mas é gratificante viver ela. Que
bacana essas palavras, né? Dessa forma, agradecemos sempre, pois só assim viveremos mais. Mas confiantes, sabemos que temos em nosso Pai, Deus, toda a proteção. O combate ao medo se faz por meio da fé, em conjunto com a terapia oferecida pelo trabalho fraternal. O culto do Evangelho no lar, o pensamento otimista e o recolhimento da prece, junto com o uso da água magnetizada e do passe, com a certeza da imortalidade que somos filhos de Deus. E Ele nunca nos desampara, Deus, né? Então, aqui ela diz, né? Está meio salteado aqui o slide, né, mas dá para nós entender, né? Mas assim, o que quer dizer Joana de Ângeles? Que a gente deve, não precisa ser aqui na casa espírita, né? Mas é bom, que aqui a gente recebe o passe com todo o fluido, água magnetizada, a prece. Nós podemos fazer isso em casa também, né? Ter o hábito de fazer uma prece toda noite, ou de manhã cedo, durante o dia, com água fluidificada, com a família reunida. Nós podemos fazer isso. E essas emoções a gente vai perdendo esse medo. Aqui, eu vou colocar a imagem aqui de um livro que eu acho que todos conhecem, ou se não conhecem, vão conhecer. Esse livro aqui é muito bom. Semana passada ele foi distribuído aqui na casa, né, Sérgio, através da FEC. É uma programação que foi feito, Clube do Livro, e esse foi o primeiro que foi entregue, né, Sérgio? E eu comecei já a ler ele, mas é muito bom, porque ele traz muitos exemplos, principalmente de família, né? Exemplos assim de convivência, histórias muito boas. Lá na página 144 desse livro, ele fala sobre uma família que escolheram para encarnar junto, esses espíritos, e fala de um monte de conflitos que eles têm durante essa passagem para essa vida aqui na Terra. É exatamente o que nós passamos. Então, tipo assim, um trecho que ele nos traz assim, uma comoção. Então, seria bom que todos aqueles que já pegaram esse livro, e deve ter até para empréstimo, talvez para venda ali na biblioteca, façam isso, né? Ou se não puderem, também pego no Evangelho também, que traz muitas informações. E o que nós temos que fazer para resolver nossas coisas? Ler, conhecer, ler livros. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu odiava ler livro, não gostava, né? E veja bem o caminho que eu peguei. Comecei a vir à casa, comecei a participar de estudos, gostar de ler livros, de ter o conhecimento. Fui fazer o curso de letras, faço curso de letras espanhol, hoje, esse ano é o último ano. Você não imagina o tanto de livro que eu tenho guardado, e tem que ler, senão você não conhece, né? Daí se carrega o medo com você, né? Então, essa era a mensagem que eu gostaria de ter deixado para vocês. Espero que vocês passem um bom domingo, sem medo, de enfrentar as dificuldades da nossa vida, enfrentar a doença, enfrentar o trânsito, enfrentar a pandemia, né, que está voltando tudo novamente, enfrentar a família. Hoje nós temos tanto receio de falar as coisas para a nossa família, né? Sermos sinceros. Está acontecendo alguma coisa com a nossa família? Vamos chamar, vamos conversar. Nós dependemos da família, dependemos dos nossos pais, nossos avós. Escutam os nossos avós. Isso é muito bom falar com eles. Ontem mesmo eu estive falando com a matriarca da família lá. Nossa, é muito bom ter ela junto e falar com ela.
Um bom domingo a todos. Que sigam tudo com Deus. Que esse domingo seja ótimo para todos. Sem medo. Obrigado a todos.